a senadora Vanessa Grajatin. Muito obrigada, presidente. Eu quero dizer que quando voltávamos para cá, ouvíamos alguns questionamentos do nobre relator, sobretudo naquilo que ele considerou como fator nuclear. E na minha réplica falarei sobre o fator que também considero como ele nuclear. Mas pergunto à testemunha, enquanto não for aprovada a lei sobre orçamentos públicos, prevista na Constituição, artigo 165, parágrafo 9º, qual a lei que cumpre essa função? Qual, doutor? Doutor Leandro? Qual a lei? Vossa Excelência tem que perguntar, faz favor de perguntar depois. Mas é o número de uma lei, até para eu poder fazer minhas próximas perguntas. Sim, mas não pode ser assim. Não complica a minha vida aqui na presidência. Olha, eu acho que a preocupação aqui era um tempo, mas se eu não posso, pois é lamentável isso. Vê como nós estamos amarrados aí. Pois então. Sim, então ele já anotou a pergunta. Sabendo-se que a revogação, qualquer lei, quando for para que surja efeito, tenha que ser revogada, isso é o que determina a Lei Complementar 95 de 98, eu lhe pergunto, algum dispositivo da Lei 4.320 de 64 foi revogada pela Lei de Responsabilidade Fiscal? Terceira pergunta, qual a metodologia de apuração da meta de resultado primário em vigor? O critério de caixa ou de competência? Quarta, em que momento a obtenção da meta do resultado é apurada? Na elaboração orçamentária ou na execução do orçamento? Quinta, existe meta de resultado para a fração do exercício financeiro? Em que norma Vossa Senhoria apoiará ou apoia a sua resposta? Sexta pergunta. As fontes vinculadas a determinada despesa ou determinado órgão podem ser destinadas para outra finalidade que não o objeto da vinculação? O senhor também fundamente qual a legislação. E se fontes de convênios ou doações estão sujeitas a contingenciamento? As minutas relativas a créditos adicionais são preparadas por quem? Com que base, em que material, antes de levada à aprovação da Presidência da República? Perdi essa última. As minutas relativas a créditos adicionais são preparadas por quem e com que base material, antes de serem levadas à aprovação da Presidência da República? O órgão responsável pela indicação do tipo de crédito, se é por decreto ou por projeto de lei, e das fontes de custeio, é o solicitante ou a SOF? Desculpa a última, senadora. Desculpa a última. Também não. O órgão responsável pela indicação do tipo de crédito, se é por projeto de lei ou se é por decreto, e das fontes de custeio, é do solicitante ou é da SOF? E um crédito aberto, mesmo que não indique cancelamento no momento da abertura, pode ser compensado durante a execução, seja pelo aumento da arrecadação ou não, seja pela não execução da programação? A compensação pode ocorrer em qualquer órgão ou despesa? Eram essas as perguntas, senhor presidente. Ele vai conseguir responder. Com a palavra na condição de testemunho, doutor Leonardo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível para tentar responder as 10 questões. Em relação à primeira, acho que a senhora já respondeu, a 4.320 de 64, né? Honestamente, certamente não vou me lembrar de todos os dispositivos delas que foram revogados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Alguns foram, mas ela é a principal norma de regência para estabelecer a formulação e execução dos orçamentos públicos, até que a lei complementar, orçamentos que o Senado aprovou recentemente, o PLS 229, que eventualmente pode vir a substituir a 4.320, mas isso ainda não aconteceu, então a 4.320 é a lei que, naquilo que foi recepcionado pela Constituição como lei complementar e naquilo que não foi revogado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é a norma de regência de vários pontos da execução orçamentária. Em relação à apuração da meta pelo Banco Central, na verdade, tem que fazer algumas observações. A primeira coisa é
quem define que é o Banco Central, o órgão que apura... Banco Central primário, a meta do resultado primário, se é de critério de Sim, sim. se é de critério de Sim, taxa de competência. sim, mas quem faz a apuração é o Banco Central, não é? Ou seja, quem define que é o Banco Central é a Presidente da República. Na verdade, a LDO define que na mensagem que a Presidente da República encaminhar o projeto de lei orçamentária para essa casa, ela vai definir qual é o órgão público responsável por essa apuração. Quem faz essa apuração é o Banco Central. Na inexistência de uma formalização, de uma institucionalização da forma de apuração desse resultado, o que tem valido, ou seja, a norma de regência para apuração dos resultados fiscais, é o Manual de Estatísticas Fiscais editado pelo próprio Banco Central. Isso ficou muito claro durante a auditoria das pedaladas, quando esse foi um elemento relevante, não é? Ou seja, então, esse é o manual. E por que essa questão? Porque, na verdade, embora a gente possa falar sobre competência ou caixa, na verdade, não é exatamente nenhum desses critérios. Ele trabalha com o critério de identificar necessidades fiscais, necessidades de financiamento do setor público. Essa é a lógica desse manual. Então, ele estabelece uma série de quesitos para estabelecer o que deve ou não ser medido. Então, essa é a ideia. Eu pergunto, então, é orçamentária ou é financeira a competência? Apuração. É financeira. É financeira? É financeira. Perfeito. É financeira. Claro. Ok. Não, ele ainda não acabou o tempo dele. Eu não acabei. Não terminei, não. São 10 perguntas. Estou passando para a quarta agora. Em relação ao momento de apuração para efeito de cumprimento no final do ano é que é feito. Ou seja, a gente sabe se uma meta foi cumprida no final do ano. Não é? Isso é mais ou menos evidente. E aí eu faço o link com a quinta questão. Não obstante exista a apuração anual, a gente tem que ter o desdobramento dessa meta por força do artigo 8º da LRF e a gente tem os acompanhamentos bimestrais e quadrimestrais para verificar a necessidade de contingenciamento. Se não tiver nenhum tipo de apuração de meta fiscal ao longo do ano, eu não tenho nenhuma forma de fazer medidas corretivas e, portanto, toda atividade de contingenciamento prevista no artigo 9º perde o sentido. E aí eu não tenho medidas corretivas para colocar o resultado fiscal em convergência com a meta aprovada na LDO por esse Congresso. Então, essa foi a quinta questão. A sexta questão pergunta se fontes podem ser desvinculadas. Podem. As perguntas, se as fontes podem... Passou o tempo? Vossa Excelência. Vossa Senhoria responde nos 2 minutos próximos, certo? Tá bem. O que estiver faltando. 2 minutos, senadora Vanessa. Obrigada, presidente. Acho que vai ficando, cada testemunho que a gente ouve, claro que esse método não dá. E não é por uma questão de procrastinação, é uma questão de produção de provas. Somente isso, quero deixar registrado mais uma vez, presidente. As perguntas eu já fiz e acho que os 2 minutos que o depoente tem, a testemunha pode responder. Mas eu já quero usar meus 2 minutos para dizer o seguinte, que também como relator considero algo nuclear a seguinte questão. Primeiro, eu acho que o fato de estarmos deturpando não o entendimento da lei, mas a própria lei, é que tem levado a essa confusão que, no meu entendimento, é primário. Eu acho que as respostas do Dr. Albernaz, assim como que das testemunhas anteriores, ficou muito clara. Meta só existe uma, do ponto de vista legal. A meta é anual. A lei de responsabilidade muda essa meta? Não muda. Mesmo porque uma lei, mesmo que quisesse, não poderia mudar a Constituição Federal. Porque é a Constituição Federal que diz que o exercício é anual. Agora, veja os senhores, por que estão dizendo que a presidente Dilma cometeu um crime que ela efetivamente não cometeu? Primeiro, falavam muito que foi aberto um crédito suplementar sem autorização. Isso não se sustentou, porque a autorização tem na própria lei orçamentária, artigo 4º. Então, tudo bem, tem autorização, mas ela feriu a meta. Como que ela pode, em setembro, em agosto, ferir uma meta que só será auferida em dezembro? Aí diz, não, mas a lei de responsabilidade fiscal, no seu artigo 8º, ela diz, tem os relatórios bimensais, os relatórios quadrimensais. É verdade, para quê? Para fazer aferimento, para fazer os ajustes. E que aferimento e que ajustes. Não precisava eu falar isso para o senhor, porque aqui quem cuida de contas não sou eu, é o senhor. Mas o senhor sabe melhor do que a gente isso. Esses relatórios é para fazer as adaptações necessárias. Não é à toa que os créditos são abertos geralmente no início, metade, meados do ano. Mas eles são pagos quando, geralmente? Lá para o final do ano.
E eu tenho certeza que nas outras perguntas que o senhor irá me responder, isso vai ficar muito claro, doutor Albernaz. Então, eu acho que o problema é de princípio, é que estão criando uma figura criminosa que não existe na lei. E a partir daí tudo vale. Claro, se não há amparo, vale dizer que ela não cumpriu uma meta cuja verificação é em dezembro. Conclua, senadora, por favor. Concluído, presidente. Obrigado. Com a palavra, o senhor Leonardo Albernaz, na condição de testemunha, 2 minutos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senadora. A senadora trouxe alguns outros pontos à luz e é inevitável comentá-los para explicar o que eu disse para que não haja dúvida. Mas eu tenho que falar sobre isso, né? Ou seja, eu vou insistir nesse ponto. Quando eu digo que a meta é anual, eu estou dizendo que o aferimento se a meta foi alcançada ou não é feito ao final do ano. Isso quer dizer que o único momento em que você vai poder dizer se a meta foi ou não cumprida é quando acabar o exercício. E eu não sei se isso é muito claro, mas não teve nenhum tipo de acusação do tipo a meta não foi alcançada. Ou seja, não é exatamente um crime previsto em lugar nenhum, nem mesmo uma infração administrativa, não alcançar a meta ao final do ano. O que existe previsto... Sim, mas eu tenho que responder isso. O que existe previsto... É o que existe... Não pode haver o ping-pong, senadora. Gente, eu não fiz pergunta agora, eu fiz as perguntas anteriores. Concluir a resposta. Mas é uma interpretação da resposta, eu preciso explicar. Quando a resposta é inconveniente, ela não quer ouvir. Mas o comentário... Não, as perguntas são objetivas, as respostas também têm que ser objetivas. Vamos manter a calma, a tranquilidade. Vamos manter a calma e a tranquilidade. O que eu quero dizer é, o que a lei de crimes fiscais prevê como infração administrativa é uma previsão legal, ou seja, decorrente do artigo 9º da LRF, que se não houver o ato de contingenciamento, existe uma omissão no caso do responsável, no caso do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo. Ora, só é possível haver essa penalidade, essa infração administrativa, ela só é passível de aplicação bimestral se houver algum tipo de aferição semestral. É por isso que existe uma programação e é por isso que a gente diz, não tem jeito de não voltar a isso, ao que diz o artigo 1º da LRF sobre a gestão fiscal planejada e transparente. Eu não posso tratar o orçamento de qualquer forma, as finanças públicas de qualquer forma, e imaginar que ao final do ano tudo se acerta. Ou seja, os controles bimestrais e quadrimestrais, eles são essenciais. Bom, então esse é um ponto. Ou seja, o fato da meta ser anual não afasta o controle periódico durante o ano. Voltando à questão, a questão 6 fazia a seguinte pergunta: as fontes podem ser desvinculadas? Sim, fontes podem ser desvinculadas. É claro que existem regras próprias, né? Ou seja, normalmente as vinculações são feitas por leis especiais e, se assim acontecer, a desvinculação também tem que ser feita por uma lei especial, não é? E se a gente estiver falando de um fundo especial especificamente, a 4.320 exige que a desvinculação se dê na mesma lei que criou a vinculação no fundo. Por quê? Caso essas desvinculações não ocorram da forma correta, o que vai acontecer é que a gente vai violar, né, o artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, utilizando uma fonte vinculada para finalidade diversa daquela para que ele foi consignado, né? Então, esse é outro ponto. Conclua, senhor Leonardo. Bom, faltam várias questões ainda, presidente. Acabou o tempo, senhor. Um minuto, senadora Vanessa. Atropelou o raciocínio dele. A praxe é o senhor devolver o tempo quando é interrompido. A senadora Vanessa interrompeu o tempo e Vossa Excelência não devolveu à testemunha. Use o mesmo padrão. Fica tranquilo para todo mundo. Toda vez que alguém é interrompido, Vossa Excelência devolve o tempo. Senadora Vanessa. Não está contando esse tempo aí, não, né? Esse tempo que o senador falou não está sendo computado, não. Vai contar agora, né? 1 minuto. Muito obrigada. Veja, eu acho que quanto mais a gente fala, mais os senhores respondem, doutor Albernaz, vai ficando claro. Acho que não há dúvida. A meta, ela é anual. Não há que se falar em desobediência da meta antes que se encerre o exercício financeiro. No mais, o máximo que pode haver, e por isso são previstos, por isso a lei de responsabilidade prevê os relatórios bimestrais, quadrimestrais, é para aferir e fazer as mudanças que são necessárias para que, ao final do ano, se obedeça a meta. É tão simples, é tão claro. Veja aonde é que pode haver crime. Primeiro diziam, o crédito foi aberto sem autorização legal. Não, autorização legal há. Aí não havia mais como sustentar. Então, eles concordaram, a autorização. Mas feriu a meta.
Como que eu posso dizer no mês de setembro, no mês de outubro, que a meta for ferida, uma meta que só tem que ser aferida efetivamente no final do ano? Não há que se dizer que houve desobediência, que houve desobediência da meta. Segundo, eu queria só que o senhor me perguntasse quem é que pede o tipo de abertura de créditos, se é a unidade que está solicitando ou se é a SOF. A palavra com o senhor Leonardo Albernaz, testemunha, 1 minuto, mais 1 minuto. Ok. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senadora. Bom, a primeira questão sobre quem é o órgão responsável por solicitar, voltando a essa questão inicialmente, o órgão responsável por solicitar um crédito é aquele que necessita desse crédito, ou seja, que tem a previsão legal para solicitar. Só que esse órgão, ele não tem o poder ele pode até fazer isso, mas ele não tem o poder de definir a forma que deve ser utilizada, porque só quem pode fazer a apreciação da maneira correta é o órgão central de planejamento e orçamento, aquilo que a lei do sistema de planejamento e orçamento define, que é o próprio Ministério do Planejamento. Ele faz isso via SOF e esse vai ser um ato emitido pelo presidente da República. Então, é claro que, por exemplo, se a gente está discutindo essa questão dos decretos, eu sei que essa questão apareceu, por exemplo, durante a análise das contrarrazões das contas do governo de 2014, quando a defesa, a AGU, trouxe à baila algumas questões dizendo, olha, créditos foram propostos por outros órgãos. E é verdade. E o pedido feito por outros órgãos não muda a natureza de como esse crédito deve ser concedido. Quem deve fazer essa avaliação é o próprio Poder Executivo. Ou seja, ele que tem que analisar e tem que dizer, olha, nesse momento eu posso fazer via decreto porque estou cumprindo a meta. Nesse momento eu não estou cumprindo a meta e não posso fazer. E mais um ponto, senadora, se me permite, no caso de 2015, a gente tem uma clareza cristalina de um momento em que sabemos que a meta não estava sendo cumprida, que é quando, no final de julho, o próprio governo envia o PLN 5 ao Congresso e diz, eu não estou cumprindo a meta. Por favor, Congresso, mude a minha meta. Naquele momento, Qual meta é essa? a meta aprovada. A meta não é anual? Não pode interromper, senadora, por favor. Ele não pode me induzir. Interromper, senador. Ele não pode me induzir, a meta é anual. Tem que mudar a meta, é um direito. Devolva o tempo, senhor presidente. Mais 1 minuto para a testemunha. Mais 2 minutos. Não, mais 1 minuto. Já dei 1 minuto, vou dar mais um. Já dei 1 minuto antes, estou dando mais 1 minuto. É bom até dar mais, presidente, para explicar direitinho. Senadora, talvez a minha resposta não seja a resposta que a senhora acredita que seja melhor. E eu entendo isso. E acho que... A resposta da lei. A resposta da lei é a minha crença sobre o que a lei diz, não é? E a forma como o tribunal se manifestou em relação a isso de forma unânime, mais de uma vez. Ou seja, para mim é muito claro. Ou seja, admitir que a meta não fosse repartida em algum momento significaria, por exemplo, admitir que não existe, por exemplo, utilidade para a lei de crimes fiscais, para o artigo que define que vai haver, então, uma infração administrativa se a meta não for cumprida bimestralmente. Se não houver a possibilidade de uma programação bimestral e de uma apuração disso, aquela lei se tornaria letra morta. Esse é um ponto. Um segundo ponto... Não pode usar a palavra, senadora. Não pode usar a palavra, senadora. Devolva mais uma vez o tempo, presidente. Toda vez que interromper, devolva o tempo. É assim que resolve. Senão vai ficar todo mundo interrompendo. E volto a isso. Eu estava respondendo sobre o PLN 5. O PLN 5 foi encaminhado a essa casa por ocasião da avaliação do terceiro bimestre. O relatório de avaliação do terceiro bimestre, o que ele diz com todas as letras é: eu não consigo cumprir a meta que eu, executivo, propus, que o Congresso aprovou por lei de diretrizes orçamentárias, estou propondo a mudança porque não estou cumprindo. E se o Congresso decidir mudar, o Congresso tem autonomia para mudá-la de qualquer forma, pode transformá-la num grande superávit ou num grande déficit. Mas o que nós temos muito claro é que a meta foi avaliada pelo próprio governo como uma meta que não estava em cumprimento. E mesmo depois de declarar oficialmente ao Congresso que não havia condições de cumprir a meta, o governo emitiu o decreto de abertura de crédito suplementar sem estar cumprindo a meta. Eu agradeço, não estava aqui. Passo a palavra pela...
relatórios é para fazer as adaptações necessárias. Não é à toa que os créditos são abertos geralmente no início, metade, meados do ano. Mas eles são pagos quando, geralmente? Lá para o final do ano. E eu tenho certeza que nas outras perguntas que o senhor irá me responder, isso vai ficar muito claro, doutor Albernaz. Então, eu acho que o problema é de princípio. É que estão criando uma figura criminosa que não existe na lei. E, a partir daí, tudo vale. Claro, porque se não há amparo, vale dizer que ela não cumpriu uma meta cuja verificação é em dezembro. Conclua, senadora, por favor. Concluído, presidente. Obrigada. Com a palavra, o senhor Leonardo Albernaz, na condição de testemunha, 2 minutos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senadora. A senadora trouxe alguns outros pontos à luz e é inevitável comentá-los para explicar o que eu disse, para que não haja dúvida. Mas eu tenho que falar sobre isso, né? Ou seja, eu vou insistir nesse ponto. Quando eu digo que a meta é anual, eu estou dizendo que o aferimento se a meta foi alcançada ou não é feito ao final do ano. Isso quer dizer que o único momento em que você vai poder dizer se a meta foi ou não cumprida é quando acabar o exercício. E eu não sei se isso é muito claro, mas não teve nenhum tipo de acusação do tipo, a meta não foi alcançada. Ou seja, não é exatamente um crime previsto em lugar nenhum, nem mesmo uma infração administrativa, não alcançar a meta ao final do ano. O que existe previsto... Sim, mas eu tenho que responder isso. O que existe previsto... É o que existe... Não pode haver o ping-pong, senadora. Gente, eu não fiz pergunta agora, eu fiz as perguntas anteriores. Concluir a resposta. Mas é uma interpretação da resposta, eu preciso explicar. Quando a resposta é inconveniente, ela não quer ouvir. Mas o comentário... Não, as perguntas são objetivas, as respostas também têm que ser objetivas. Vamos manter a calma, a tranquilidade. Vamos manter a calma e a tranquilidade. O que eu quero dizer é, o que a lei de crimes fiscais prevê como infração administrativa é uma previsão legal, ou seja, decorrente do artigo 9º da LRF, que se não houver o ato de contingenciamento, existe uma omissão no caso do responsável, no caso do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo. Ora, só é possível haver essa penalidade, essa infração administrativa, ela só é passível de aplicação bimestral se houver algum tipo de aferição semestral. É por isso que existe uma programação e é por isso que a gente diz, não tem jeito de não voltar a isso, ao que diz o artigo 1º da LRF sobre a gestão fiscal planejada e transparente. Eu não posso tratar o orçamento de qualquer forma, as finanças públicas de qualquer forma, e imaginar que ao final do ano tudo se acerta. Ou seja, os controles bimestrais e quadrimestrais, eles são essenciais. Bom, então esse é um ponto. Ou seja, o fato da meta ser anual não afasta o controle periódico durante o ano. Voltando à questão, a questão 6 fazia a seguinte pergunta: as fontes podem ser desvinculadas? Sim, fontes podem ser desvinculadas. É claro que existem regras próprias, né? Ou seja, normalmente as vinculações são feitas por leis especiais e, se assim acontecer, a desvinculação também tem que ser feita por uma lei especial, não é? E se a gente estiver falando de um fundo especial especificamente, a 4.320 exige que a desvinculação se dê na mesma lei que criou a vinculação no fundo. Por quê? Caso essas desvinculações não ocorram da forma correta, o que vai acontecer é que a gente vai violar, né, o artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, utilizando uma fonte vinculada para finalidade diversa daquela para que ele foi consignado, né? Então, esse é outro ponto. Conclua, senhor Leonardo. Bom, só faltam várias questões ainda, presidente. Acabou o tempo, senhor. Um minuto, senadora Vanessa. Atropelou o raciocínio dele. A praxe é o senhor devolver o tempo quando é interrompido. A senadora Vanessa interrompeu o tempo e Vossa Excelência não devolveu à testemunha. Use o mesmo padrão. Fica tranquilo para todo mundo. Toda vez que alguém é interrompido, Vossa Excelência devolve o tempo. Um minuto, senadora Vanessa. Não está contando esse tempo aí, não, né? Esse tempo que o senador falou não está sendo computado, não. Vai contar agora, 1 minuto. Muito obrigada. Veja, eu acho que quanto mais a gente fala, mais os senhores respondem, doutor Albernaz, vai ficando claro. Acho que não há dúvida. A meta, ela é anual. Não há que se falar em desobediência da meta antes que se encerre o exercício financeiro. No mais, o máximo que pode haver, e por isso são previstos, por isso a lei de responsabilidade prevê os relatórios bimestrais, quadrimestrais, é para aferir e fazer as mudanças que são necessárias para que, ao final do ano, se obedeça a meta. É tão simples, é tão claro. Veja aonde é que pode haver crime.
crime. Primeiro diziam, o crédito foi aberto sem autorização legal. Não, autorização legal há. Aí não havia mais como sustentar. Então, eles concordaram, a autorização. Mas feriu a meta. Como que eu posso dizer, no mês de setembro, no mês de outubro, que a meta for ferida, uma meta que só tem que ser aferida efetivamente no final do ano? Não há que se dizer que houve desobediência, Conclua, senador. que houve desobediência da meta. Segundo, eu queria só que o senhor me perguntasse quem é que pede o tipo de abertura de crédito, se é a unidade que está solicitando ou se é a SOF. A palavra com o senhor Leonardo Albernaz, testemunha, 1 minuto, mais 1 minuto. Ok. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senadora. Bom, a primeira questão sobre quem é o órgão responsável por solicitar, voltando a essa questão inicialmente, o órgão responsável por solicitar um crédito é aquele que necessita desse crédito, ou seja, que tem a previsão legal para solicitar. Só que esse órgão, ele não tem o poder ele pode até fazer isso, mas ele não tem o poder de definir a forma que deve ser utilizada, porque só quem pode fazer a apreciação da maneira correta é o órgão central de planejamento e orçamento, aquilo que a lei do sistema de planejamento e orçamento define, que é o próprio Ministério do Planejamento. Ele faz isso via SOF e esse vai ser um ato emitido. Ou a SOF? Desculpa a última, senadora. Hã? Desculpa a última. Também não. O órgão responsável pela indicação do tipo de crédito, se é por projeto de lei ou se é por decreto, e das fontes de custeio, é do solicitante ou é da SOF? E um crédito aberto, mesmo que não indique cancelamento no momento da abertura, pode ser compensado durante a execução, seja pelo aumento da arrecadação ou não, seja pela não execução da programação? A compensação pode ocorrer em qualquer órgão ou despesa? Eram essas as perguntas, senhor presidente. Ele vai conseguir responder. Com a palavra na condição de testemunho, o doutor Leonardo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senadora. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível para tentar responder as 10 questões. Em relação à primeira, acho que a senhora já respondeu, a 4.320 de 64, né? Honestamente, certamente não vou me lembrar de todos os dispositivos delas que foram revogados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Alguns foram, mas ela é a principal norma de regência para estabelecer a formulação e execução dos orçamentos públicos, até que a lei complementar, nós sabemos que o Senado aprovou recentemente o PLS 229, que eventualmente pode vir a substituir a 4.320, mas isso ainda não aconteceu, então a 4.320 é a lei que, naquilo que foi recepcionado pela Constituição como lei complementar e naquilo que não foi revogado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é a norma de regência de vários pontos da execução orçamentária. Em relação à apuração da meta pelo Banco Central, na verdade, tem que fazer algumas observações. A primeira coisa é, quem define que é o Banco Central, o órgão que apura... A meta do resultado primário, se é de critério de Sim. se é de critério de competência. Sim, mas quem faz a apuração é o Banco Central, não é? Ou seja, quem define que é o Banco Central é a Presidente da República. Na verdade, a LDO define que na mensagem que a Presidente da República encaminhar o projeto de lei orçamentária para essa casa, ela vai definir qual é o órgão público responsável por essa apuração. Quem faz essa apuração é o Banco Central. Na inexistência de uma formalização, de uma institucionalização da forma de apuração desse resultado, o que tem valido, ou seja, a norma de regência para apuração dos resultados fiscais, é o Manual de Estatísticas Fiscais editado pelo próprio Banco Central. Isso ficou muito claro durante a auditoria das pedaladas, quando esse foi um elemento relevante, não é? Ou seja, então, esse é o manual. E por que essa questão? Porque, na verdade, embora a gente possa falar sobre competência ou caixa, na verdade, não é exatamente nenhum desses critérios. Ele trabalha com o critério de identificar necessidades fiscais, necessidades de financiamento do setor público. Essa é a lógica desse manual. Então, ele estabelece uma série de quesitos para estabelecer o que deve ou não ser medido. Então, essa é a ideia. Eu lhe pergunto, então, é orçamentária ou é financeira a competência? Apuração.
É financeira. É financeira? É financeira. Perfeito. É financeira. Claro. Ok. Não, ele ainda não acabou o tempo dele. Eu não acabei. Não terminei, não. São 10 perguntas. Estou passando para a quarta agora. Em relação ao momento de apuração para efeito de cumprimento no final do ano é que é feito. Ou seja, a gente sabe se uma meta foi cumprida no final do ano. Né? Isso é mais ou menos evidente. E aí eu faço o link com a quinta questão. Não obstante exista a apuração anual, a gente tem que ter o desdobramento dessa meta, por força do artigo 8º da LRF, e a gente tem os acompanhamentos bimestrais e quadrimestrais para verificar a necessidade de contingenciamento. Se não tiver nenhum tipo de apuração de meta fiscal ao longo do ano, eu não tenho nenhuma forma de fazer medidas corretivas. E, portanto, toda atividade de contingenciamento prevista no artigo 9º perde o sentido. E aí eu não tenho medidas corretivas para colocar o resultado fiscal em convergência com a meta aprovada na LDO por esse Congresso. Então, essa foi a quinta questão. A sexta questão pergunta se fontes podem ser desvinculadas. Podem. As perguntas, se as fontes podem... Passou o tempo? Vossa Senhoria responde nos 2 minutos próximos, certo? Tá bem. O que estiver faltando. 2 minutos, senadora Vanessa. Obrigada, presidente. Acho que vai ficando cada testemunho que a gente ouve claro que esse método não dá. E não é por uma questão de procrastinação, é uma questão de produção de provas. Somente isso. Quero deixar registrado mais uma vez, presidente. As perguntas eu já fiz e acho que os 2 minutos que o depoente tem, a testemunha pode responder. Mas eu já quero usar meus 2 minutos para dizer o seguinte, que também como relator considero algo nuclear a seguinte questão. Primeiro, eu acho que o fato de estarmos deturpando não o entendimento da lei, mas a própria lei, é que tem levado a essa confusão que, no meu entendimento, é primário. Eu acho que as respostas do Dr. Albernaz, assim como que das testemunhas anteriores, ficam muito claras. Meta só existe uma, do ponto de vista legal. A meta é anual. A lei de responsabilidade muda essa meta? Não muda. Mesmo porque uma lei, mesmo que quisesse, não poderia mudar a Constituição Federal. Porque é a Constituição Federal que diz que o exercício é anual. Agora, veja os senhores, por que estão dizendo que a presidente Dilma cometeu um crime que ela efetivamente não cometeu? Primeiro, falavam muito que foi aberto um crédito suplementar sem autorização. Isso não se sustentou, porque a autorização tem na própria lei orçamentária, artigo 4º. Então, tudo bem, tem autorização, mas ela feriu a meta. Como que ela pode, em setembro, em agosto, ferir uma meta que só será auferida em dezembro? Aí diz, não, mas a lei de responsabilidade fiscal, no seu artigo 8º, ela diz, tem os relatórios bimensais, os relatórios quadrimensais. É verdade, para quê? Para fazer aferimento, para fazer os ajustes. E que aferimento e que ajustes. Não precisava eu falar isso para o senhor, porque aqui quem cuida de contas não sou eu, é o senhor. Mas o senhor sabe melhor do que a gente isso. Esses relatórios. Então, a palavra a senadora Vanessa Grajatin. Muito obrigada, presidente. Eu quero dizer que quando voltávamos para cá, ouvíamos alguns questionamentos do nobre relator, sobretudo naquilo que ele considerou como fator nuclear. E na minha réplica falarei sobre o fator que também considero como ele nuclear. Mas pergunto à testemunha, enquanto não for aprovada a lei sobre orçamentos públicos, prevista na Constituição, artigo 165, parágrafo 9º, qual a lei que cumpre essa função? Qual, doutor? Doutor Leandro? Qual a lei? Vossa Excelência tem que perguntar, faz favor de perguntar depois. Mas é o número de uma lei, até para eu poder fazer minhas próximas perguntas. Sim, mas não pode ser assim. Não complica a minha vida aqui na presidência. Olha, eu acho que a preocupação aqui era um tempo, mas se eu não posso, pois é lamentável isso. Vê como nós estamos amarrados aí. Pois então. Sim, então ele já anotou a pergunta. Sabendo-se que a revogação
Não, qualquer lei, quando for para que surja efeito, tenha que ser revogada, isso é o que determina a Lei Complementar 95 de 98, eu lhe pergunto, algum dispositivo da Lei 4.320 de 64 foi revogada pela Lei de Responsabilidade Fiscal? Terceira pergunta, qual a metodologia de apuração da meta de resultado primário em vigor? O critério de caixa ou de competência? Quarta, em que momento a obtenção da meta do resultado é apurada? Na elaboração orçamentária ou na execução do orçamento? Quinta, existe meta de resultado para a fração do exercício financeiro? Em que norma Vossa Senhoria apoiará ou apoia a sua resposta? Sexta pergunta. As fontes vinculadas a determinada despesa ou determinado órgão podem ser destinadas para outra finalidade que não o objeto da vinculação? O senhor também fundamente qual a legislação. E se fontes de convênios ou doações estão sujeitas a contingenciamento? As minutas relativas a créditos adicionais são preparadas por quem? Com que base, em que material, antes de levada à aprovação da Presidência da República? Perdi essa última. As minutas relativas a créditos adicionais são preparadas por quem e com que base material, antes de serem levadas à aprovação da Presidência da República? O órgão responsável pela indicação do tipo de crédito, se é por decreto ou por projeto de lei, e das fontes de custeio, é o solicitante